chegamos na nossa segunda parte, né? Eu estou falando sobre o Apocalipse e estamos falando sobre as cartas. Eu disse que o livro do Apocalipse ele é dividido. Por que ele é dividido? O capítulo 1, eu vou voltar, vou resumir novamente o que eu disse. Capítulo 1, Jesus se apresenta a João. Os capítulos 2 e 3 representam os períodos da igreja. Cada carta representa o período da igreja. Você vê que cada carta é enviada ao anjo e ao quê? E à igreja. Você está entendendo? Não é enviado só ao anjo, é enviado ao anjo e à igreja. Aí saímos dos capítulos 2 e 3 e vamos para o capítulo 4. Meu irmão, do capítulo 4 até o capítulo de número... Do capítulo 4, aliás, os capítulos 4, 5 e 7, nós temos... capítulos dedicados àquilo que João viu no céu. Amém? Aquilo que João viu no céu. João está vendo ações no céu. É um parêntese antes que comece o juízo de Deus contra a terra. Eu quero lhe lembrar, vale lembrar que a partir do capítulo 4, tudo que acontece depois, após o capítulo 4, tanto que quando o capítulo 3 termina, João vai dizer assim no capítulo 4, verso 1. E vi depois destas coisas. E vi depois destas coisas. Você está entendendo? Então, quando você sai do capítulo 4 até o capítulo 19, todas as coisas que vão ser vistas vão ocorrer na grande tribulação. Todas as coisas. Do capítulo 4 até o 19 vão ocorrer na grande tribulação. Nenhum dos eventos na terra, nenhum dos eventos que vão acontecer na terra, profetizados, vaticinados, do capítulo 4 até o 19, nenhum deles, dos que vão acontecer na terra, já aconteceram. Ainda vão acontecer. São eventos de coisas que vão ainda acontecer. Então, é a partir do capítulo 4. Mas os capítulos 4, 5 e 7 são dedicados a coisas que vão acontecer lá em cima. Certo? O capítulo 6, nós achamos o que? Os selos. Então, o 6 é os selos, o 8 e o 9 as trombetas, o 10, no 10 nós encontramos... Cristo com os 144 mil, nós encontramos a queda de Babilônia, nós encontramos os mártires na glória, e saímos para o 11, aonde encontramos os relatos sobre as duas testemunhas e sobre a sétima trombeta. Aí vamos para o capítulo 12, os relatos sobre a mulher e o dragão, que muitos confundem, até fatos... de tempos que muitas vezes são confundidos pelos teólogos, né? Por exemplo, a Bíblia diz que eu vi que houve guerra no céu. Então, dá para confundir aquele texto com o que a Bíblia fala sobre o que aconteceu com Satanás, que ele foi expulso de onde? Do céu. Amém? Mas se você observar o texto, aquilo é algo que ainda vai acontecer no capítulo 12, aquela guerra. Por quê? Porque, irmão, entenda pela Escritura que o diabo, o trono dele, o lugar de ele operar é no ar. Ele é o espírito das potestades do ar. Você está entendendo? A Bíblia diz em Efésios 6 e 12... Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os príncipes das trevas, os principados, as potestades e os exércitos espirituais da maldade que atuam aonde? Nos lugares celestiais. Então, eles atuam lá. Para quê? Para impedir a minha e a tua oração. A Bíblia diz no mesmo capítulo 12, verso 11, que o diabo foi lançado e o acusador de nossos irmãos não vai estar mais lá para nos acusar. Então, ele vai ser retirado dos lugares celestiais. Então, é coisa que ainda vai acontecer. Você está entendendo? Eu espero que isso tenha ficado claro. Certo? Então, partimos para os outros capítulos.
Capítulo 13, que fala sobre as duas bestas, e fique esperto, que eu vou falar durante esses vídeos que vou estar postando, eu vou falar sobre essa questão das duas bestas, irmão. Porque não é a primeira besta que vai fazer cair fogo do céu, é a segunda, que é o falso profeta. Se você ler no capítulo 13, vai falar sobre as duas bestas. A primeira besta é o anticristo. A segunda é o falso profeta. Você está entendendo? E outra coisa, eles vão ser os primeiros a irem para o lago que arde com fogo e enxofre. É eles que vão cortar a fita de inauguração. Você está entendendo? Então, partimos para o capítulo 14... Capítulo 15, aliás, perdão, o capítulo 10 eu confundi o 10 com o 14, é isso? No outro vídeo eu confundi o 10 com o 14, que o 14 é que fala sobre Cristo com os 144 mil, o capítulo 14, a queda de Babilônia e os mártires na glória. Porém, o capítulo 10 vai ter uma predição da sétima trombeta, João come um livrinho, no capítulo 10, e no capítulo 10 nós encontramos também quando João ouve a voz dos 7 trovões, e é dito a João que não escreva. O que é para ele não escrever, meu irmão? Você já pensou nisso? O que é para ele não escrever? Nós vamos descobrir isso nesses vídeos em que eu estarei trazendo essas mensagens acerca do Apocalipse, meu irmão. É muita coisa, é fantástico. Deixa eu te dizer uma coisa, é mentira quando dizem que o Apocalipse é o livro mais difícil de entender. É mentira. Isso é só questão de você dobrar os joelhos, conversar com Deus e começar a ler ele, leia e peça direção, peça visão a Deus. É um dos livros melhores de entender e é um dos livros mais fantásticos que tem na Bíblia. Um dos livros mais fantásticos. Você entendeu? Por quê? Porque o livro do Apocalipse é o livro que ele vai dar, louvado seja o nome de Jesus, que ele vai fazer menção acerca de tudo quanto vai acontecer, você está entendendo? No futuro. E é o melhor livro. Glórias a Deus por isso, né? Então, eu quero que você preste atenção. A palavra Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa revelação, certo? Então, apesar que a palavra Apocalipse é dada para mostrar fatos apocalípticos, fatos apocalípticos são fatos do fim, né? Então também temos aí esse significado para Apocalipse. Por exemplo, esses dias, ontem mesmo, hoje é segunda, aliás, hoje pela madrugada, tivemos aí o segundo eclipse da lua de sangue. É chamada lua de sangue, mas a lua vermelha na realidade, né? Nós que somos cristãos, nós que somos pessoas adeptas do cristianismo, nós chamamos de lua de sangue. Os demais estudiosos e cientistas chamam de lua vermelha, certo? Mas está aí a segunda lua vermelha que aparece, sendo que, meu irmão, eu não me lembro na minha infância de lua vermelha. Eu me lembro quando eu tinha um apocalipse, aliás, o eclipse, é tudo parecido. Quando tinha um eclipse, a lua ficava escura. Mas nunca vi essa questão da lua ficar vermelha já por 2 vezes seguidas agora. Ano passado, há poucos meses, tivemos uma lua de sangue, agora tivemos outra. Tudo isso é fator apocalíptico. Você está entendendo? E isso já estava premeditado. Isso já se havia vaticinado. A palavra de Deus já havia vaticinado acerca dessas coisas. Que Deus nos ajude, porque estamos rumo ao tempo do fim, meu irmão. Rumo ao tempo do fim.